Olá, estamos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. Muitas são as perguntas que a vida nos faz. A doutrina espírita seguramente oferece muitas respostas. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Com certeza, esta é uma das grandes contribuições da doutrina espírita para você. No programa de hoje, vamos fazer uma referência especial às comemorações dos 150 anos da edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra demarca a parte moral da doutrina espírita, que vem recheada com as mais belas mensagens espirituais, elucidando passagens do Evangelho de Jesus. Na entrevista de hoje, Carlos Augusto de São José nos trará reflexões sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das 5 obras que compõem a codificação espírita. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, Haroldo Dutra Dias no quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. O vai-vem das ondas no mar, o rodar incansável dos cataventos nos velhos moinhos, o amanhecer, o entardecer, as estações do ano, os minutos, as horas, os anos, os séculos que se dobram no tempo. Exemplos que assinalam o processo incessante e virtuoso da vida. Como o espírito se dá o mesmo. O ir e vir no corpo e retornar à pátria espiritual igualmente demarcam os movimentos do ser em direção à luz. Somos como o pêndulo do relógio que nos embala no tempo, fazendo do tempo nosso aliado em busca da eternidade. Ah, a eternidade! Quão poucos a têm em conta. Parece uma palavra descabida de sentido, se não entendida no seu significado profundo. Eternidade que nos projeta para o tempo que não sabemos qual é, mas que esperamos, contudo, um dia imaginando nunca chegar. O espírito imortal, mergulhado no mar da criação, não se dá conta do tempo que lhe aguarda ou que passou, como o rodar sem conta das rodas dos velhos moinhos que o tempo guardou, como se fossem silhuetas nos retalhos do horizonte. O tempo, quão precioso é! Qual fagulha que se desprende do fogo permanente que insiste em arder, é o tempo que dura as encarnações. Tempo da encarnação que se escoa pelos vãos dos dedos, ainda que se demore por uma centena de anos. Para o tempo do Criador, é nada. O seu tempo é diferente do nosso tempo. O processo reencarnatório é fórmula que o Criador inventou para marcar o tempo do Espírito. É o relógio divino que assinala através das suaves badaladas que é o tempo de voltar ou de vir, não sabemos ao certo. Afinal, o ir e vir são verbos que têm o mesmo sentido, já que nunca saímos fora da criação divina. Distantes daqui ou próximos, não importa. O movimento é o mesmo. É a vida que se renova incessantemente. Seja feliz. Fique agora com a entrevista com o tema 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, é bom estarmos juntos novamente. O nosso bate-papo de hoje temos novamente a alegria imensa em receber a presença de Carlos Augusto de São José. Já apresentei Carlos Augusto por diversas vezes, mas eu não tinha falado ainda que ele é fundador da revista O Espírita, que completa 35 anos neste ano de 2014. Exatamente. Então, seu Carlos, eu soube que essa revista é muito séria. O que o senhor tem a falar sobre ela? Como tem que ser, né? Se há espírito de fidelidade aos ensinamentos da doutrina, ela tem que primar pela seriedade. Muito bem, ela completa então 35 anos e se você quiser conhecer mais a respeito da revista O Espírita, é muito fácil. Acesse o site www, complicado falar isso, né? Então é
oespírita.com.br. E você pode enviar e-mail também para os editores da revista, fazer perguntas. Fiquem absolutamente à vontade. Então, Sr. Carlos, estamos aqui hoje fazendo uma homenagem aos 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Pesquisas recentes, que foram publicadas na revista Isto É, em 6 de novembro de 2013, dão conta de que no Brasil há 4 milhões de espíritas e 30 milhões de simpatizantes do Espiritismo. Que considerações o senhor teria a fazer a respeito desses números, desses dados? Muito bem. Quando eu ingressei no movimento espírita em 1966, já se vão aí 48 anos, e eu perambulava pelos principais estados da nossa pátria amada, nosso Brasil, e em cada cidade que eu ia, mesmo cidades grandes, a gente contava as casas espíritas com os dedos de uma das mãos. Hoje, os centros espíritas, as instituições de uma forma geral, se multiplicaram de forma incontável. São milhares e milhares no Brasil inteiro. O que evidencia algo de mais importante ainda é o percentual de crescimento, que as estatísticas agora nos dizem que numa década o movimento espírita cresceu 65%. Parece que foi o maior crescimento percentual entre todos os segmentos religiosos, né? Agora nós temos, exatamente nesse ano de 2014, impressos mais de 4 mil títulos, ou seja, obras diferentes que tratam de todos os assuntos pertinentes a qualquer tipo de aspecto da religiosidade humana. A gente verifica com mais facilidade esse crescimento, patenteia com maior clareza, trazendo o fato de que só a Federação Espírita Brasileira já vendeu até agora mais de 4 milhões de exemplares de O Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós considerarmos as outras editoras, nós elevamos esse número para quase 20 milhões de exemplares vendidos. Exatamente nesse ano de 2014, que nós estamos comemorando os 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, para se ter uma ideia também muito clara desse crescimento, é que a Federação Espírita lançou nos meados do ano passado essa edição comemorativa de O Evangelho segundo o Espiritismo, 200 mil exemplares. Hoje, se procurar, não há mais para vender. A edição de 200 mil exemplares foi esgotada. O que nos faz entender que o Evangelho agora é, definitivamente, o livro de cabeceira de todos os espíritas estudiosos, conscientes. Agora é bom também a gente frisar que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos espíritas, é o Evangelho de Jesus segundo as conceituações do Espiritismo, segundo as interpretações do Espiritismo, mas o Evangelho o é e será sempre o do Cristo. Então, seu Carlos, já que estamos falando, vamos entrar um pouquinho na obra. Qual é a proposta dessa obra que foi organizada por Allan Kardec? É exatamente de completar um ciclo. Por quê? Em 1857, a 18 de abril, como nós sabemos, foi editada a primeira grande obra, que é o Livro dos Espíritos, que é toda a fundamentação filosófica da doutrina. Em 1861, nós tivemos o lançamento também por Allan Kardec de O Livro dos Médiuns, que pode ser considerado o maior tratado de assuntos mediúnicos, ou chamados parapsicológicos. E esse ciclo se fecha exatamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do lado religioso da nossa doutrina. Isso se consubstancia, se comprova, a partir do ano de 1860, quando os benfeitores espirituais, preocupados exatamente com a questão moral da doutrina espírita em si, passou a permitir que mensagens extraordinárias de grandes benfeitores viessem à Terra. E Allan Kardec foi compilando essas mensagens, estruturando-as de forma bem conveniente, para poder depois lançar, em 1864, essa obra, que é verdadeiramente a obra que consolida os conceitos, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E que tem por objetivo, como está lá no prefácio da obra, pelo Espírito de Verdade, que é o de confundir os orgulhosos, dissipar as trevas e glorificar os justos.
O que o Espírito de verdade quis dizer isso? Consoante as próprias afirmações contidas no Evangelho de João, nos capítulos 14, 15 e 16. Glorificar o justo significa valorizar aqueles que verdadeiramente amam o Cristo, que seguem o Cristo, que exemplificam o Cristo. São aqueles que servem de espírito, de boa vontade, a obra do bem. Diferentemente daqueles orgulhosos que não servem à religião, se servem da religião. Consequentemente, criam um estado de marasmo, de incompreensão, e que a gente percebe que leva muitas pessoas a um relativo descrédito. Por isso é que o Cristo hoje não é profundamente compreendido e leva a um estado, muitas vezes, de contradição que prejudica o crescimento da fé no seu sentido mais. Entendi. Então, vemos assim, essa é a proposta da obra. E pelo que parece, na introdução, Allan Kardec deixa claro que ele escolheu uma parte do Evangelho, assim, em linguagem popular, parece que não entrou em conflito, em bola dividida em algumas questões, que são pontos de divergência entre muitos segmentos religiosos, não é isso, Carlos? Ele aborda alguns assuntos que são essencialmente morais, podemos falar assim? Sim. Allan Kardec, inteligentemente, construiu uma ideia por completo nessa obra magnífica, que se constitui de 28 capítulos. E nesses 28 capítulos, ele dá 5 deles para o estudo aprofundado das bem-aventuranças. E há ali também um capítulo que eu considero da maior importância. Então, seu Carlos, não fale dele ainda. Vamos deixar para depois do intervalo. Um assunto da maior importância, um capítulo tratado, sendo da maior importância, na visão dos espíritos que Allan Kardec, por assim dizer, consultou. Então, depois do intervalo, a gente volta para ver que capítulo é este. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí! Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, estamos de volta. E que bom que o intervalo é sempre rápido. Estamos hoje aqui com Carlos Augusto de São José, na nossa conversa, no nosso bate-papo, fazendo uma homenagem aos 150 anos dessa obra extraordinária, O Evangelho segundo o Espiritismo. Antes do intervalo, Carlos Augusto dizia que, dentre esses 28 capítulos, há alguns que são muito importantes. Verdade. Fale um pouquinho mais, seu Carlos, sobre isso. Existem aqueles capítulos que tratam, por exemplo, das muitas moradas da casa de nosso Pai, que foi uma afirmação feita pelo Cristo. Existe um capítulo que trata diretamente da reencarnação, com fundamentação evangélica, segundo os ensinamentos do próprio Cristo. Há um outro capítulo que trata também da estranha moral, que são aqueles aspectos trazidos por Jesus que não foram devidamente compreendidos. Mas há um que, particularmente, eu acho muito interessante, porque é um capítulo que, acima de tudo, é uma afirmação profética. Por quê? É o primeiro capítulo que trata de não vir destruir a lei, onde Allan Kardec nos fala que haveria obrigatoriamente a aliança da religião com a ciência. Por quê? Porque ele diz que a religião, para verdadeiramente se tornar acreditável e aceitável, precisaria ter o apoio da ciência. Por quê? E, inteligentemente, ele nos deixou muito claramente exposto que a religião trata das leis espirituais e a ciência trata das leis físicas. Consequentemente, uma precisa da outra. E, então, isso se provou absolutamente verdadeiro após a desencarnação de Allan Kardec, que se deu a 31 de março de 1869, quando, mais ou menos 1 a 2 décadas depois, já se compilava, já se tinha certeza de que em toda a Europa existiam aproximadamente 4 milhões de adeptos do Espiritismo. Aí é que entra a importância da ciência, por quê? Na medida em que o Espiritismo começou a ser difundido, começou a ser aceito em todas as camadas da sociedade europeia, principalmente, as vozes contrárias se levantaram. Os canhões começaram a tirotear. Consequentemente, as trevas ficaram desassossegadas. E parece que,
por um estranho fato inexplicável para o homem comum, mas nós entendemos muito bem que foi uma ação diretamente organizada no espaço sob a orientação de Jesus. Muitos cientistas que reencarnaram com esse propósito se levantaram para consagrar as verdades espíritas. É por isso que a gente encontra nesse período um Cherenkov Zink, que foi psiquiatra, um médico, um estudioso, um pesquisador. Nós vamos encontrar na Rússia um Alexander Kissakov, que viu a própria esposa psicografando em russo arcaico, e ele veio a público defender a doutrina espírita, ele que era um professor de ciência da Universidade de Leipzig, inclusive o principal assessor do czar russo, o imperador Alexandre III. A gente vai para a França, entre outros, nós vamos encontrar a magnífica obra Análise das Coisas, de Paul Gibier, que foi considerado o principal discípulo de Pasteur. Ali também, na França, nós vamos encontrar obras notáveis escritas em favor do espiritismo por Camille Flammarion, que foi considerado, naquela época, o melhor de todos os astrônomos da Europa. Nós vamos para a Itália, vamos ouvir as vozes candentes e sonoras de defesa da doutrina de um Ernesto Bozano, que foi considerado o principal mestre naquele período da Universidade de Turim. Nós vamos encontrar Cesare Lombroso escrevendo obras de defesa do espiritismo, depois de ter conversado com a própria mãe materializada. E, seu Carlos, é verdade que também Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, sim, Victor Hugo, dos Miseráveis, todos... É interessante a gente observar que Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, ele não foi somente escritor, ele foi um médico consagrado e pós-graduado. Tivemos na França também a defesa do espiritismo feita por Victor Hugo. Lá na Inglaterra tivemos também o apoio de Cromwell, que foi um grande cientista na área da elétrica, que criou o condensador elétrico, que foi útil durante muito tempo para a indústria dos mais variados fins. Tivemos a presença lá na Inglaterra do Sir William Crookes, que, segundo consta em algumas enciclopédias, foi prêmio Nobel de Ciência de Química, né, em 1907. 1800, né? 1907. E que materializou espíritos na intimidade da sua própria casa, exatamente com o propósito de fugir qualquer tipo de tentativa de fraude. E os seus artigos foram publicados no jornal inglês da época, o Quarterly Journal, fazendo a defesa dos princípios espíritas. Ele chegou a dizer na Sociedade Real de Londres: os fenômenos espíritas não são só possíveis, eles são fatos incontestáveis. O que significa dizer que ele deu o seu testemunho, ele expôs toda a sua estrutura científica, acadêmica, porque foi ele quem descobriu os raios catódicos, que mais tarde viriam os tubos catódicos, que permitiriam a invenção da televisão. Foi ele quem descobriu os meios de tratamento do ouro e da prata. Foi ele quem descobriu a matéria radiante. Há uma unanimidade em dizer que ele foi o mais célebre químico físico da Inglaterra do século XIX. Todos levantaram as vozes para apoiar o espiritismo nessa Vamos época. encontrar lá nos Estados Unidos da América do Norte a presença firme e decidida de F. Sargent, que foi considerado um dos melhores escritores daquele período, que escreveu as bases científicas do espiritismo. Ele que era também um pesquisador e estudava com afinco o fenômeno mediúnico. E o que é mais importante, lá nos Estados Unidos, um homem notável que foi o criador da filosofia do pragmatismo, chamado William James, que seria nada mais, nada menos do que o reitor da principal universidade do mundo, ainda hoje, que é a de Harvard. Olha que maravilha. Seu Carlos, nesses pouquíssimos minutos que nos restam, aí cerca de 2, o tempo passou, a conversa muito agradável. Que outros aspectos o senhor poderia destacar nessa obra extraordinária? Falou-se de estranha moral. O que o senhor gostaria de deixar de considerações aí para o nosso telespectador? É verdade. Toda a obra espírita em si, desde o Livro dos Espíritos, passando pelo Livro dos Médiuns, chegando ao Evangelho segundo o Espiritismo, depois indo para o Céu e o Inferno e a Gênese, nós vamos encontrar ali a certeza de que a ciência, num espaço curto de 100 anos, premiou a sociedade com diversos avanços que geraram o progresso que hoje nós temos. O carro, o avião, o transatlântico, a televisão, o computador, a internet, os remédios, o antibiótico, que salvam vidas inumeráveis. Isso num prazo de 100 anos. E a doutrina vem e nos mostra, de forma inquestionável,
que, lamentavelmente, as religiões, em 2000 anos, praticamente não avançaram. Congelaram os ensinamentos do Senhor na superfície, impedindo, lamentavelmente, com dogmas e rituais, paramentação e tantas outras coisas, o aprofundamento dessas questões magnas que deveriam nos empolgar, porque trata da moralidade essencial para a melhora da sociedade. Nós queremos uma sociedade livre, judiciosa, progressista, fraterna, mas nós precisamos da moralidade cristã. Daí, então, o nosso apelo de concitar a esses religiosos dedicados de outras linhas de crença, mesmo sem abrirem mão das suas disposições religiosas, mas que estudem o Evangelho segundo o Espiritismo para dar uma mudada nessas conceituações e, assim, dar um contributo definitivo à melhora do comportamento humano para que nós possamos, mais cedo ou mais tarde, produzir a sociedade dos nossos sonhos. Essa felicidade onde haverá paz e felicidade permanentemente. Senhor Carlos, muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição, pela profundidade, pela seriedade. O senhor tem uma autoridade moral mesmo para tratar desse assunto. Obrigado pela sua presença novamente. A você que nos acompanhou, permaneça conosco. Ainda temos mais 2 quadros e gostaríamos que você acompanhasse, prestigiando o nosso programa. Se você tiver dúvidas, sugestões, contato@avidaemfoco.com.br. Confira agora o quadro Espiritismo Esclarece. Olá. A pergunta de hoje é feita por Almiro Alves, de Salvador, Bahia. Ele quer saber, quando o corpo morre, para onde vai a alma? Almiro, a questão não é exatamente para onde a alma vai, mas se a consciência está ou não tranquila. Céu e inferno não são locais delimitados nos quais as almas ficam presas. São antes estados de consciência, de modo que alguém pode estar no céu de sua consciência ao lado de outrem martirizado pela culpa. Após a desencarnação, a alma ou espírito demora um tempo até adquirir lucidez. Essa demora varia conforme o estado evolutivo de quem desencarnou. Um homem cheio de paixões negativas e apetites grosseiros, apegado às coisas da matéria, tem dificuldade em se desembaraçar dela. Pode ficar longo tempo preso ao corpo sem entender direito o que ocorre, e isso lhe causa grande aflição. Já um homem moderado e digno em seus costumes, que cultiva sua espiritualidade e vive com decência, liberta-se do corpo físico com facilidade. O que ocorre a partir daí depende da vida que se viveu, do que foi feito com as oportunidades recebidas. Os espíritos livres da matéria se reúnem por afinidade de gostos e tendências. Trata-se de algo magnético, automático, uma lei da natureza. Assim, espíritos dignos e bondosos convivem com seus equivalentes, na conformidade de suas conquistas evolutivas. Já os cruéis, vingativos, arrogantes, fofoqueiros, sensuais, também se aglomeram com seus iguais. Além do estado íntimo de cada um, esse convívio colabora para a satisfação ou para o sofrimento. Regiões habitadas por seres evoluídos refletem o estado íntimo destes, tornando-se luminosas e aprazíveis. Já a moradia de seres em si mesmo infelizes convertem-se em uma paisagem triste e desalentadora. Em suma, cada um tem o céu ou o inferno na conformidade de seu próprio mundo íntimo. Acompanhe conosco Pérolas do Evangelho, com Haroldo Dutra Dias. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós vamos falar de um tema desafiador. É o tema inspiração bíblica. Os autores que escreveram os livros da Bíblia o fizeram sob algum tipo especial de inspiração? Ora, é claro que nós vamos nos distanciar aqui da opinião simplesmente popular
e trazer a contribuição de grandes estudiosos, teólogos católicos, protestantes e principalmente os sábios do povo hebreu que se debruçaram sobre esse tema e trouxeram reflexões muito profundas para que a gente consiga entender esse processo. O que são os livros bíblicos? Eles são narrativas de experiências religiosas do povo hebreu. Quem escreveu esses livros estava interessado em transmitir experiências religiosas, espirituais e até mesmo experiências místicas, como, por exemplo, o livro dos profetas, que falam de sonhos, de visões, de êxtases. Todos os autores de texto bíblico falam pressupondo que estão sendo inspirados. Seja uma inspiração intensa, em que eles são tomados, suas forças intelectuais, emocionais e espirituais, ou seja, até mesmo uma inspiração mais suave, na forma de uma intuição, de um insight, de um vislumbre. E é sobre isso que a gente precisa refletir. Quando se fala em inspiração bíblica, isso pode se referir a um insight, como um músico, um poeta ou um escritor que repentinamente tem uma grande ideia, uma valiosa ideia e constrói toda uma obra em torno de 3 segundos que ele teve de insight. Isso também ocorreu com os autores dos livros bíblicos. E em alguns casos, eles se sentiram tão envolvidos, tão tomados emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, por forças espirituais que eles chamavam ou que eles convergiam para a figura de Deus, que se diziam inspirados e alguns até falavam em nome de Deus. Se sentiam autorizados a falar em nome de Deus. Naturalmente, os sábios do povo hebreu, os grandes teólogos católicos e protestantes acabaram refletindo que a inspiração bíblica não é uma espécie de inspiração mecânica. Ou seja, Deus não utiliza o inspirado como se ele fosse uma caneta, um objeto mecânico. Não, é um ser humano. E esse ser humano fala a partir da sua linguagem, da sua cultura, dos seus sentimentos e das suas concepções. E esse Deus que inspira, inspira de uma maneira muito mais espiritual, muito mais sutil do que uma materialização, uma presença divina que seria incompatível com uma transcendência de Deus. A Vida em Foco de hoje está terminando. Mande as suas sugestões para a produção do programa. contato@vidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a página no Facebook, A Vida em Foco. Acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições dos programas anteriores. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.